Saudações a todos e todas em mais uma edição da Coluna Direito à Cidade. Estou de novo aqui com o Chico Santana, nosso parceiro, e vamos falar sobre o Parkway. E essa semana, tivemos a ocorrência de um lobo, um lobo-guará andando. Eu particularmente nunca, a não ser no zoológico, tinha visto um lobo-guará, e eu fico muito contente, porque mostra que ainda temos um pouco de preservação aqui, que dá ainda as mínimas condições para que possa existir essas criaturas vivendo de forma silvestre, de forma natural. É uma riqueza muito grande, Alisson, e eu acho que Brasília precisa de se conscientizar sobre isso, O Parkway, primeiro, é uma das regiões administrativas mais extensas do Distrito Federal e tem uma responsabilidade na biodiversidade, no abastecimento d'água muito grande. Para você saber, seu espectador saber, 1/3 das águas que chegam no Paranoá vem da chamada Bacia Gama-Cabeça do Veado, que é essa região do Parkway. E, segundo especialistas, é o terço de água de melhor qualidade, porque é uma área que não está industrializada, o comércio é baixo e a densidade urbanística de residências é muito baixa. E isso tem permitido que 60 anos depois do Parkway do início de Brasília, a gente possa ver lobos-guarás, não é só lobo-guará não, já apareceu o tamanduá, macaco-gibão é comum, existem vários córregos que passam aqui, um deles é o córrego do Mato Seco, onde na época de cheia é comum ver ariranha. Olha só. E ao longo de todo o tempo, você tem muitas aves, você tem símios, macacos de pequeno porte e capivaras, principalmente as capivaras é muito comum se encontrar aqui no Parkway. Tudo isso nos provoca, nós humanos, a nós brasileiros, um desafio. Como preservar isso? Porque é bonito ver o lobo-guará, mas isso representa primeiro que ele está perdendo o espaço dele, ele está vindo para a área residencial e a reação das pessoas é uma reação que vai da admiração, como a nossa, mas tem gente que tem medo, Tem gente que a quantidade de animais atropelados, outro dia, não faz muito tempo, vamos dizer assim, na borda da região do Parkway, perto já do parque do Córrego da Onça, atropelaram uma tutuarana. Olha só aqui. São animais de extinção, o lobo-guará é um animal de extinção, e nós temos que ter um carinho enquanto pessoas, e enquanto poder público, porque o GDF, na ânsia de fazer mais recursos para a Terra Cap, quer adensar o Parkway, quer criar vários outros lotes, permitir várias outras construções, e isso vai ser feito onde? Onde hoje é área verde, onde hoje é mata de cerrado. E aí nós vamos perder essa riqueza maior, que é essa fauna e essa flora. Não, e assim, é lógico que essa riqueza, essa fauna, essa flora, essa coisa da gente poder ter uma relação, mas o que me preocupa é isso, esses dados que você trouxe de uma água limpa, quer dizer, imagine essas fontes naturais, elas sendo aterradas, soterradas e destruídas, E isso quer dizer que a médio, já vivemos uma crise hídrica, o ano passado, esse Sim. ano, foi acredito que tenha sido o auge aí Um ano e meio de racionamento. Um ano e meio de racionamento, e me preocupa isso. Às vezes algumas pessoas preocupadas com esse avanço, essa especulação, e perceber que a gente está dando um tiro, não percebe que estamos dando um tiro no próprio O que pé. você falou na prática já acontece. Nós estamos vivenciando hoje um processo de regularização de arniqueiras. Arniqueiras está de um lado, ela está de frente às quadras de 3 a 5 do Parkway, que fica a parte do Parkway mais próximo a Águas Claras. Ali também passam pelo menos 3 ou 4 rios ou riachos de grande importância. As autoridades ambientais criaram regras de proteção dos mananciais. Uma delas é manter que nenhuma área será regularizada a menos de 50 metros de uma nascente. O que está acontecendo? As pessoas, para não perderem seu lote, ou para não perderem um pedaço do seu lote, estão aterrando as nascentes. Que loucura, isso é um crime. É um crime duplamente, porque aquela proteção daquela nascente, vem sendo aterrada para o cara garantir mais 10 metros quadrados de lote, uma coisa assim. Então falta rigor também, as regras são criadas, mas falta rigor na fiscalização.
Não, e o que eu vejo assim, por exemplo, falando sobre a questão do Parkway, é que também isso divide muitos moradores, né? Em questão da preservação. E eu vejo que hoje, se a gente... Nós somos seres gregários, logicamente, temos a necessidade de viver em sociedade, precisamos disso, né? Precisamos de estrutura, não é? Mas, ao mesmo tempo, se a gente não repensar essa política de ocupação, Brasília realmente vai virar um deserto. Eu fiz a minha primeira graduação, concluí em 98, e falava-se que Brasília teria uma crise hídrica e que ela seria violenta. Acabou que, talvez com medidas paliativas, isso foi se estendendo, porque quando eu fiz faculdade eles falavam num prazo entre 5 a 10 anos, né? Então já tem quase 20 que eu... Não, eu vou lhe dar um dado mais estarrecedor. Em 1946, veio uma missão do Distrito Federal, uma missão de geógrafos comandada pelo IBGE e a então Universidade do Brasil, era chamada Missão Paulo Coelho. No relatório da Missão Paulo Coelho está lá escrito que, se não forem preservados, que a região onde estava se escolhendo construir a capital era rica em mananciais, mas eram mananciais frágeis. Se não fossem preservados, o Brasil iria viver uma crise hídrica. Então, esse é um grande problema. Há um grande debate no Parkway, pelo que você está colocando. Existem pessoas que pedem estruturas normais a qualquer aglomerado urbano. É o comércio, é a igreja, é a escola, é o posto de saúde. Né? Só que como o Parkway ele foi projetado para ser chácaras, ele anteriormente era chamado setor de mansões suburbanas, ele era para fazer cinturão verde do Distrito Federal, não havia essa lógica de uma aglomeração urbana tradicional. E hoje, para você construir esses espaços, significa necessariamente você desmatar, transformar a área de cerrado em área de lote. Eu venho propondo, enquanto, inclusive, presidente de uma das associações de moradores do Parkway, que se utilize o corredor da Épia, né, a estrada que vai do Parque Shopping ao Gama, como a área onde você vai colocar esse serviço. Você pode, a partir de galerias suspensas, como existe no estado de São Paulo ou em países da Europa, você pode ter lá a sua mercearia, um mini mercado, você monta as galerias suspensas, quem sabe próximas às estações do BRT, que facilitaria até ao passageiro que já desce fazer sua compra ali e levar o que precisa para casa. Porque, como você falou, você sabe que eu sou pré-candidato ao Senado, o pessoal tem rodado o Brasil inteiro e tem rodado a área rural inteira e está me estarrecendo, cada vez mais nós temos menos área rural. Existe um avanço, seja ele legalizado ou seja ele clandestino, sobre as áreas rurais, muito grande. E esse estudo da Missão Paulo Coelho dizia o seguinte: Brasília, para ter água, tem que preservar 50% do seu território, do Distrito Federal, sem urbanização. E nós já passamos disso. Nossa, isso é um aviso de alerta. Aliás, a natureza grita pedindo. E não adianta, Brasília tem imóveis caros, o metro quadrado deve ser um dos mais caros do país aí. Sim, né? Tem uma grande... Mas não adianta nada ter riqueza se não tiver água, e aí imóveis que valem milhões, que não irão valer nada. Sim, nós vamos estar num deserto, né? E o alerta da Paulo Coelho, repito, foi em 1946, lá se vão o quê? 72 anos? Né? 72 anos que se dizia temos que preservar pelo menos 50% do território do Distrito Federal sem ocupação urbana. E, por outro lado, na verdade, a gente falava na preservação da natureza, porque grande parte também do nosso cerrado, do Distrito Federal, foi retirado por uma agricultura intensivista, né? Que com uso excessivo da água, você sabe que 70% da água que nós consumimos no Distrito Federal é no agronegócio brasileiro. Né? Então, candango. Então, nós temos que também pensar num novo tipo de agricultura, num novo tipo... Não adianta nós produzirmos soja aqui para exportar para o Japão, né? Para engordar as vacas dos porcos do Japão e da Europa. Nós temos que pensar num novo modelo de agricultura para o Distrito Federal. E fica esse aviso mesmo, esse alerta que é importante, porque, como retomando aqui assim, a água é um princípio básico. Se nós não tivermos,
nada disso aqui vai valer nada, né? E nesse sentido nós estamos defendendo já há mais de 5 anos a criação do Parque do Córrego do Mato Seco, que seria um grande corredor, o córrego nasce nas imediações do Catetinho, essa é a quadra 27 e 28 do Parkway, e vai até a quadra 17, onde tem o Ribeirão do Gama, né, que é o principal fluxo d'água dessa região. E é nessa região que está a Fazenda Água Limpa da UNB, a reserva do IBGE, beira o Jardim Botânico. Nós teríamos um corredor silvestre onde esses animais que nós acabamos de falar no início do programa poderiam estar transitando sem risco de serem molestados. Chico, muito obrigado e vamos repensar aí, né? Vamos defender o Parkway. Fundamental. Muito obrigado. Nada. Até a próxima.